Estou aguardando aqui. Aí, pronto, começou a gravar. Todos conseguem enxergar o slide? Sim. Sim, Então, professor. o nosso primeiro tópico de hoje é a eletrostática. E a minha primeira pergunta já para vocês, eu sempre vou estar perguntando em relação ao nome das coisas. E eu quero que vocês me deem a interpretação de vocês, da interpretação do português, literalmente. O que vocês entendem como estática ou estático? Professor, tem alguma coisa a ver quando a gente passa, não sei se é a mão, pente na cabeça, aí fica uns pelinhos para cima, tem a ver com isso? Quase, quase. Isso daí é um processo de eletrização que a gente vai ver mais à frente. Ah, tá. A minha pergunta vem no sentido de o que significa a palavra estática? O que você entende como estático? Tem a ver com movimento, não tem? Movimento. Um movimento estático, você está como? Parado? Tá parado? Parado. Então, a primeira coisa que a gente está estudando é eletrostática. Então, a gente está estudando alguma coisa que está parada. A gente ainda não tem nenhum movimento. Que coisa é essa? O elétron. A gente vai estudar a eletrostática, é o estudo do elétron parado, tá? Esse é um conteúdo de Física 3 e o meu nome é Paulo Vitor. Primeiro, a gente vai definir um pouco sobre cargas elétricas. Aqui a gente tem um desenho de um átomo, que aí, essas contagens aí que tem aqui dentro, que tem fora, a gente deixa para o pessoal da química aí, para vocês se entenderem melhor. Mas um átomo, ele é formado por quê? O que tem dentro de um átomo? Alguém lembra? Os elétrons? Prótons e Isso. nêutrons? Vamos lá, elétrons, prótons e nêutrons. A gente tem aqui por fora o elétron. O elétron ele está dentro da eletrosfera, que é onde os elétrons circulam. Lá no centro do nosso átomo, a gente tem o núcleo. O núcleo ele é formado por próton e por nêutron. Aí tem o seguinte, eu vou perguntar para vocês, qual é a carga do elétron, qual é a carga do próton, qual é a carga do nêutron? Próton é positivo, nêutron é carga neutra e o elétron negativo. Vocês têm ideia do porquê que é isso? Por que que o elétron é negativo? Por que que o próton é positivo? E por que que o nêutron não é nada? Isso daí, gente, aconteceu porque é o seguinte, eles identificaram que tinha algumas partículas que tinham cargas ali, só que eles tinham que definir alguma coisa, tinham que definir um sinal. Então, eles definiram que o elétron, ele é negativo, o próton vai ser positivo, e o nêutron, como o próprio nome já diz, ele tem carga neutra, ele não tem nenhuma carga. Sempre, gente, batendo no ponto do nome das coisas, neutro. O que neutro remete para a gente? É uma coisa neutra, não é nenhum nem outro. Então, se a gente está falando de positivo e negativo, o neutro ele não é nem positivo e ele não é nem negativa, ok? E eles conseguiram medir o valor dessa carga. Então, a gente tem como carga elementar o Ezinho aí, tá? Esse Ezinho não é de elétron, é de carga elementar. E ela vale mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Outra pergunta, por que que eu coloquei mais ou menos ali? Alguém tem ideia? Aproximadamente? Não, o símbolo de aproximadamente é como se fosse dois tios, né? Um embaixo do outro. O mais ou menos é porque é o seguinte, a gente tem a carga do elétron. A carga do elétron, ela é negativa. Então, qual sinal que eu vou usar? Eu vou usar o sinal do negativo. O próton, ele tem uma carga positiva. Então, eu vou usar o sinal do positivo.
Então, aquele mais ou menos ali tá para a gente lembrar de que tipo de carga que a gente está falando, se ela é um elétron ou se ela é um próton. Todo mundo conseguiu entender? Sim, eu lembrei da matéria, obrigado. Sim. E a unidade de medida de carga é o Coulomb, tá? Coulomb foi um físico que estudou bastante essa parte de eletrostática. A gente também vai ver mais para frente a lei de Coulomb. Quase tudo em física leva o nome de alguém, tá? Então, se vocês quiserem um dia ter algum postulado ou alguma coisa com o nome aí de vocês, tenha um nome legal, porque se eu colocasse ali que a carga elementar fosse em Paulo, não ia ser bonitinho, né? Então, pensa no seguinte, a gente pode medir, então, a quantidade de cargas que a gente tem em uma determinada, como é que eu vou dizer assim? Pensa numa esfera. Eu esqueci de colocar esse desenho, tá, gente? Pensa numa esfera. Essa esfera, ela está lotada de prótons ou de elétrons. A gente consegue medir a quantidade de prótons ou elétrons que tem nessa carga. Usando o quê? Usando a carga elétrica. O N é o que a gente quer descobrir. E a gente conhece também a carga elementar. A carga elementar nunca vai mudar de valor. A carga elementar sempre vai valer 1,6 vezes 10 a menos 19. Gente, tem um outro ponto que eu queria propor para vocês. Eu até conversei isso com o professor Paulo Ricardo e os outros professores de física, que eu gostaria de estar fazendo um nivelamento num sábado sobre vetores e notação científica, porque aqui eu vou dar só uma visão geral de tudo. Às vezes pode ter gente que ainda tem muita dificuldade de entender vetores, notação científica, e isso é muito importante tanto para a minha matéria, quanto para as outras, em física, matemática, talvez química. Aí fica a cargo de vocês. Se vocês querem esse nivelamento, seria uma aula mais aprofundada, que eu iria fazer muito mais exercícios, para vocês fixarem isso, tá? Caso vocês quiserem, só falar comigo no grupo do WhatsApp lá, e a gente marca essa aula, tudo bem? Bom, sobre cargas elétricas. Quando a gente tem um corpo que tem um número maior de prótons do que um número maior de elétrons, vocês acham que esse corpo ele vai estar eletrizado como? Positivo, negativo ou neutro? Positivo. Positivo. Por quê? O número de prótons, né? Se a gente está falando de prótons, a gente está falando que a gente tem cargas positivas maiores que as cargas negativas. Então, isso aqui tem que estar eletrizado positivamente. Já quando a gente tem um número de elétrons maior do que o número de prótons. Negativa, cara. Eletrizado negativamente, porque agora a gente tem cargas negativas que são muito maiores que as cargas positivas. E quando a gente tem número de prótons igual ao número de elétrons? Neutro. Neutro. Repare que um corpo neutro não quer dizer que ele não tem carga, né? A carga dele é zero, mas eu digo assim, não quer dizer que ele não tenha prótons ou que ele não tenha elétrons. A carga total dele é zero. Por quê? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, aqui a gente tem eletrizado positivamente, eletrizado negativamente e neutro. Processos de eletrização. Tem 3 processos que a gente vai estudar, que é a eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Agora eu pergunto de novo, o que vocês interpretam pela palavra atrito e contato? Qual é a diferença entre a palavra atrito e contato? Pela vivência de vocês, não estou falando de eletrização. O que vocês acham que tem diferente entre um e outro? Ninguém chuta nada? Qual que é a diferença de atrito para contato? Contato é que você encosta. Sim. É isso. E o atrito é que você esbarra. Quase. Eu entendi o esbarra. Você diz esfregar uma coisa na outra, né? Você está isso, exatamente. Isso. Então, repare que aqui a gente está construindo
sem saber o que significa. Então, eu estou falando assim, a eletrização por atrito. Então, para acontecer uma eletrização por atrito, eu tenho que esfregar uma coisa na outra. Que coisas são? Não sei, mas o atrito fala que tem que esfregar. E contato? Contato é só a gente encostar. Eu não preciso ficar esfregando. E indução? E aí? E a palavra indução? Essa já é um pouco mais difícil da gente imaginar pela palavra. Mas o que se entende como indução? Que a gente quer induzir alguma coisa, né? Professor, ficou Sim. redundante. Ficou redundante você falar que indução significa que você quer induzir. Mas é isso que significa. Não tem como a gente botar outro significado para indução. Então, vamos lá. Então, vamos ver o atrito. A gente tem duas coisas aqui, né? Antes do atrito, depois do atrito. A gente tem um bastão de plástico e um tecido de lã. Se a gente vai atritar eles, a gente vai esfregar, né, o bastão ali no tecido de lã. O que vocês acham que vai acontecer depois que a gente atritar esses dois e separar de novo? Em relação às cargas. Repara que... Eu acho que como fala? Os pelinhos ali do lanche que vão ficar levantando, assim. Não sei se é isso que acontece. É isso que acontece. Tem um experimento que você pode fazer, que é rasgar vários papeizinhos, né, de folha mesmo, e colocar, por exemplo, em cima de uma mesa. Você pega uma régua e passa a régua na sua cabeça. Depois que você passar essa régua na que sua eu tava cabeça... falando, eu não soube explicar. Eu imaginei que fosse isso mesmo. Quando você aproximar a régua dos papéis, os papéis vão magicamente grudar na régua, né? Vai subir. Ou também, se você quiser passar no cabelo e passar próximo dos pelos do braço, também vai levantar. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma troca de cargas, né? A gente está cedendo elétrons. Um dos materiais vai perder elétrons e o outro vai receber esses elétrons. Repare que eu estou sempre falando dos elétrons. E a minha pergunta é por que eu estou sempre falando dos elétrons? Alguém tem ideia? Porque eu vou voltar às a gente está imagens. estudando eletrostática? Faz sentido. Eletrostática. Elétron vem de onde? Do elétron, né? Pensa comigo, aqui é o núcleo. Dentro do núcleo eu tenho próton e tenho nêutron. O que é mais fácil de eu retirar? O elétron que está aqui vagando pela eletrosfera ou o próton que está lá dentro do núcleo? É mais fácil eu movimentar o elétron. É sempre mais fácil eu mexer com o elétron. Então, quem está fazendo todas essas trocas, ou a gente está perdendo ou a gente está ganhando elétron. Para a gente mexer no próton, é uma coisa já bem mais complicada. A gente precisa de uma máquina mais sofisticada, que chama acelerador de partícula. Então, não tem acelerador de partícula quando a gente está mexendo com a régua na minha cabeça e passa e o fiozinho do meu braço aqui levanta, né? Então, quem está se mexendo ali é o elétron, tá? Então, o que acontece aqui é que um corpo vai ficar carregado positivamente e o outro corpo vai ficar carregado negativamente. Como que eu sei qual corpo fica negativo e qual corpo fica positivo? O corpo que ficou positivo, o que aconteceu com ele para ele ficar positivo? Ele recebeu ou ele perdeu elétrons? Perdeu. Perdeu. O corpo que fica positivo, ele sempre está perdendo elétrons, tá? Tem uma série chamada de série de triboelétrica. Essa série, ela serve para a gente descobrir qual dos dois materiais vai ficar positivo e vai ficar negativo. Algumas questões vai falar assim, você esfregou a pele humana no vidro. Como que ficou a carga? Você vai falar assim, cara, não sei. Como que eu vou saber isso de cabeça? Mas, geralmente, eles vão te dar uma tabela. Vocês estão vendo aqui essa tabela? Tem um mais aqui apontando para cima e um menos apontando para baixo.
Sim. O que que isso significa? Que os materiais que estão mais abaixo, eles tendem a ficar negativo em relação ao de cima. Igual aqui, bastão de plástico, tecido de lã. Vamos achar aqui o plástico. Cadê? Eita. Vou usar esse daqui, PVC. Agora, tecido. Olha só, a gente tem o PVC aqui embaixo e tem a lã aqui em cima, tá vendo? A lã está em cima do plástico, do PVC. Então, quem vai ficar positivo? A lã. E quem vai ficar negativo? O PVC. Se eu pegasse outras duas coisas aqui, pele de gato e uma seda. Tá vendo? Ó, pele de gato e seda. Se eu esfregar, então, uma seda no gato, o que, que vai acontecer com a pele do meu gato e com a seda? Quem vai ser positivo? Quem vai ficar negativo? O gato vai ficar positivo. E a seda negativa? Exatamente. Por quê? Porque pela tabela aqui, pela minha série triboelétrica, os materiais que estão acima, eles tendem a ficar positivos. Por quê? Eles cedem elétrons. E os materiais que estão abaixo, eles tendem a receber melhor esses elétrons. Então, sempre que vocês olharem algum enunciado e tem essa série aqui, sempre lembra que os primeiros positivos, os abaixos mais negativos. Aí vai depender de que tipo de material que está tratando, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu nada do que eu falei? Pode me interromper a todo momento. Eu entendi sim, professor. Bom, e a eletrização por contato? Como vocês mesmos já falaram, o contato a gente não precisa esfregar, a gente precisa só encostar uma na outra. Então, eu tenho aqui duas esferas, uma esfera está carregada positivamente. Quando eu encostar uma na outra e depois soltar, vocês acham que... com que sinal vai ficar essas esferas? Alguém consegue chutar aí? Qual a pergunta, professor? Bom, eu tenho uma esfera que está carregada positivamente e uma esfera que está neutra, porque se não está apresentado nenhum tipo de carga nela, ela está neutra, tá bom? Eu vou encostar essas duas esferas. Depois vou separar essas esferas de novo. Qual é a carga que vai ficar nessas duas esferas? Uma positiva, uma negativa, as duas positivas. Acho que as duas positivas. As duas vão ficar positivas. Por quê? Elas têm que, né, ter uma conservação de carga aqui, tá? Quando eu digo conservação de carga, se isso aqui está positivo e essa aqui está neutra, essa daqui vai ceder, né? Elas vão trocar aqui elétrons até que elas fiquem positivas. Professor, por contato sempre vai ser uma positiva e uma neutra? Não, não necessariamente, tá? A gente tá. vai fazer até questões disso daí daqui a pouco. E o que acontece é que fica positivo de um, positivo do outro. Repara que nesse final, na última esfera, o menos está até, o mais está até um pouco mais menos distribuído, né? Antes a gente tinha muito mais, e agora a gente tem o mais um pouco distribuído entre a esfera. O que, que aconteceu? Ela cedeu um pouco de carga para outra esfera. Eu quero fazer um exemplo aqui com vocês. Olha aí como é que é ruim não ter quadro. Vamos lá, Paint. Cadê aqui? Eu tenho duas esferas. Duas esferas idênticas, tá? Essas esferas precisam ser idênticas. E eu tenho uma carga de 2 coulombs em uma e uma carga de 6 coulombs na outra. Coulomb, lembrando que é a unidade de carga. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou encostar uma esfera na outra e vou separar depois de novo essas esferas.
Aí eu pergunto para vocês, qual é a carga final de cada uma das esferas? Porque a inicial era 2 e 6. Alguém tem alguma sugestão de como que isso pode ficar? 3 para cada? 3 para cada? Ó, encostei. Acho que é 4 para cada, né? Que conta que vocês fizeram? Eu somei tudo e dividi igualmente pelos dois. Exatamente. O que aconteceu aqui? Quando a gente entra em contato, quando a gente entrar em contato, tende-se a igualar essas cargas. Isso só acontece, mais uma vez, batendo no ponto. Se as esferas, se os bastões, repare que pode ser qualquer coisa, forem iguais. Se as esferas forem iguais, se os bastões foram iguais, isso daqui tende a se dividir de forma igual para cada uma. Daqui também a gente pode tirar o princípio da conservação da carga. O que vem a ser o princípio da conservação da carga? No início, eu tinha quanto de carga? Eu tinha 2 mais 6. Então, eu tenho que ter 8. No meu final de tudo, eu ainda tenho que ter 8 coulombs. Por quê? Eu não perdi carga, não houve perdas de carga aqui. Então, eu tenho que manter. Então, vamos voltar aqui. Eu somei, né? Aqui tem 2 e aqui tem 6. 2 mais 6, o final de tudo, dá 8. Então, esse sistema aqui tem 8 coulombs. Só que eu separei de novo. Quando eu separar, o que vai acontecer aqui? Eu tenho 8 coulombs, só que eu preciso dividir esse 8 pelas duas esferas. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, eu tenho 4 coulombs aqui e eu tenho 4 coulombs aqui também. De novo, princípio da conservação da carga. Se a gente olhar aqui, ó, 4 mais 4, isso aqui é igual a 8. No início, a gente não tinha um total de 8. No final, a gente também precisa ter um total de 8, tá? Se eu fizesse alguma conta que aqui no final eu encontrasse, por exemplo, 7, estaria errado. Por quê? Porque eu perdi um coulomb nesse processo. E não tem como. As cargas sempre vão se conservar. Então, o que eu tinha antes, eu tenho que ter no final também. Vocês podem usar isso como uma forma de saber se vocês estão fazendo as contas certas, tá? É só como se fosse uma prova real aí. Voltando para cá. E agora, por indução, é uma forma de você induzir cargas sem encostar, porque até então a gente discutiu um processo que a gente atritava, esfregava uma coisa na outra. Agora, uma coisa que a gente encosta, né? Duas coisas que a gente encosta. E agora, uma varinha mágica. Como assim uma varinha mágica? Eu vou eletrizar de longe, eu não vou precisar encostar. Então, eu estou... É tipo isso para vocês. Tipo imã, mas é muito no tipo, tá? É muito no tipo. Mas é exatamente o que acontece ali. Por quê? Eu não estou precisando encostar e ali está induzindo as cargas. Por isso que chama indução, porque você está induzindo alguma coisa. Então, pensa no seguinte. Eu tenho a esfera B, é uma esfera neutra. O que significa mesmo esfera neutra? Sem carga. 0 elétrons, né? A carga dela é 0, só que no corpo neutro, a gente tem que a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, tá? Não é que não tem elétrons e não tem prótons. A carga dela total é 0. Só que ela ainda tem... Tá balanceado, no caso, tipo assim? Isso, é balanceado, é balanceado. O quanto você tem de um, você tem do outro. Porque, assim, para ela estar com carga negativa, a gente precisa ter mais elétrons. Foi aquilo que a gente discutiu ali na tabelinha. Para ela estar positivo, a gente precisa que ela tenha mais prótons. Então, pensa no seguinte, aqui está o primeiro caso. Tudo negativo, e eu vou aproximar de uma esfera neutra. O que vai acontecer aqui?
as cargas, elas vão se dividir nessas extremidades da esfera. A gente tem que lembrar que é o quê? O positivo, ele atrai o quem? Cargas e sinais opostos, elas se atraem. Então, o negativo e o positivo, eles vão se atrair. O negativo com o negativo vai repelir, e o positivo com o positivo também vai repelir. Então, a gente coloca aí que cargas de sinais Peraí, diferentes... professor, repete isso, por favor, que eu não entendi Repito. direito. Quando a gente tem cargas de sinais opostos, o que significa sinais opostos? A gente tem um mais, calma aí, deixa eu pegar o texto. Um sinal de mais e um sinal de menos, ok? A gente pode ter um sinal de menos Ok. e um sinal de menos. Um sinal de mais e um sinal de mais. O que acontece quando a gente tem um sinal de positivo e um sinal negativo? Essas esferas, né, ou essas cargas, elas têm a tendência de atração. Elas querem se atrair, né? Quando a gente tem sinais diferentes, é repulsão. Ó, não lembro se é com cedilha ou se é com S não, tá, gente? Desculpa aí. Mas a gente tem aqui repulsão, porque elas tendem-se a afastar, ok? Então, se ela vai atrair o positivo, próximo do indutor, todas as minhas cargas vão ser positivas. Longe, na outra extremidade, vai ser negativa. Por quê? Ela está atraindo o positivo, ó, negativo e positivo. E ela está fazendo o movimento de repulsão do negativo com o negativo. Ela quer que esse negativo fique longe. Vocês entenderam a eletrização por indução? A eletrização por indução é uma eletrização que não precisa de contato. Você consegue fazer a uma certa distância. Só que você consegue fazer alguns fenômenos a mais com isso. Por exemplo, aqui a gente tem o nosso negativo, que vai atrair o positivo e repelir o negativo. Então, a gente tem mais cargas positivas de um lado da esfera e do outro negativas. Esse desenho aqui simboliza um fio terra. O que isso significa? Que as cargas que estão aqui na outra extremidade, que, entre aspas, querem sair fora, mas não podem sair, né? Porque a esfera, ela está aqui. Se você ligar um fio terra, é literalmente ligar alguma coisa e ligar ela na Terra. O que vai acontecer? Você abrir um caminho desses elétrons sair. Então, se você manter aqui a nossa carga negativa, os elétrons que estavam aqui na borda vão começar a sair para a Terra. Assim, tem como repetir? Cortou aqui. Oi? Cortou? Cortou. Cortou em que parte? Até onde você lembra? Quer que eu volte esse slide Só aqui o finalzinho. de novo? Não, só o finalzinho. Ah, não, beleza, beleza. Então, vamos lá. A gente tem aqui o indutor, que vai induzir parte das cargas positiva para uma borda e a outra para negativa. E aí a outra vai ser negativa. Se eu ligo um fio terra é literalmente você pegar e conectar um fio na esfera e ligar na Terra. O que vai acontecer? Esses elétrons aqui, eles estão de um lado e os prótons do outro. Só que os elétrons querem sair, mas não tem como sair, porque não tem nada ligado neles. Se eu ligo um fio, agora eu abri um caminho para esses elétrons saírem. Então, se isso aqui está fazendo uma força, né, alguma coisa para sair desses elétrons, o que vai sobrar para a gente na esfera? Cargas positivas, porque os elétrons saíram. Então, a gente conseguiu eletrizar a esfera que antes era neutra e agora ela vai ter carga positiva, porque a gente induziu, primeiramente, ligou um fio terra para os elétrons saírem. Se sair os elétrons, ela vai estar eletrizada positivamente. Quando eu afastar de novo o meu indutor, a minha esfera vai estar carregada positivamente. Vocês conseguiram entender? Sentiu que foi muito confuso? Quero um feedback de vocês. Entendi, professor.
Não entendeu ou entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Existem uns instrumentos para a gente determinar Obrigado, se... professor. Oi? Obrigado por ter. Não, tranquilo, a gente está aqui para isso, cara. Fica à vontade. Existe um instrumento chamado eletroscópio que ele serve para a gente determinar se um corpo está carregado ou não. O primeiro aqui da imagem é chamado de pêndulo eletrostático. É literalmente um pêndulo, tá, gente? Para quem não sabe o que é um pêndulo, pensa num... Deixa eu pegar aqui. É um fio com uma bolinha. Pensa aqui que o meu carregador é uma bolinha. Isso aqui pode se mexer, tá? Isso é um pêndulo. Se a gente aproximar um corpo carregado desse pêndulo, ele pode ter dois movimentos. Ou ele pode ser atraído, ou ele pode ter um movimento de repulsão. Isso aqui acontece porque esse corpo está carregado. Se eu aproximo um corpo neutro de um outro corpo neutro, o que vocês acham que acontece? Vocês acham que essa bolinha iria se mexer ou não? Ia ficar parado. Ia ficar parado, né? Então, se a bolinha ficar parado, quer dizer que o nosso corpo ali, ele não está eletrizado. Só que se a gente tem um corpo eletrizado, aí vai ter um movimento, que vai ser de atração ou de repulsão. Do que vai depender dessa atração ou repulsão? Vai depender da carga da minha bolinha e a carga do meu bastão ou de qualquer outra coisa que eu estou aproximando. Se essa bolinha for neutra, porque ela também pode ser neutra, ela vai ser atraída tanto por um bastão positivo quanto por um negativo. Aí você não sabe se é positivo ou se é negativo, mas você sabe que está eletrizado. Se, por exemplo, aqui, eu afirmar para vocês que a minha bolinha ela é positiva e eu vou chegar com um bastão negativo, vocês acham que o meu pêndulo vai ser atraído ou ele vai ter um movimento de repulsão? Atraído. Sinais opostos se atraem, né? E isso, sinais opostos se atraem. Se a minha bolinha for positiva e eu chegar com uma carga negativa, a bolinha vai ser atraída, tá? Mas se ele não afirmar nada sobre a bolinha, não falou o sinal, então você considera que é neutra e ela pode atrair tanto uma carga positiva quanto uma carga negativa. Um outro tipo de eletroscópio é chamado de eletroscópio de folha, que é literalmente uma garrafa. Aqui também tem uma bolinha. Aqui tem uma estrutura isolante e aqui tem duas folhas. Quando a gente aproximar os bastões aqui, o que vai acontecer? Essa folha ela pode abrir ou ela pode fechar, dependendo de que tipo de carga for. Então, vou começar com um exemplo para vocês aqui. Considere 4 esferas metálicas idênticas. Repare naquilo que eu falei. Tem que ser idêntica. A, B e C, A, B, C e D, inicialmente separadas entre si. 2 delas, B e C, estão inicialmente neutras, enquanto as esferas A e B possuem cargas elétricas iniciais, respectivamente iguais a 3Q e menos Q. Determine a carga elétrica final da esfera C após contatos sucessivos com as esferas A, B e D. Nessa ordem, considerando que após cada contato, as esferas são novamente separadas. Gente, é uma pergunta geral, tá? Por isso que eu gostaria de estar escrevendo, tá? Que é o meu raciocínio para fazer exercícios. Mas como que vocês fariam esse exercício? Primeiramente, o enunciado é literalmente isso. Ele te deu o enunciado e te deu as opções. Eu acho que aproximando a esfera C primeiro com A, depois com B e o D separadamente. Mas você ia fazer Depois fica isso só com conta? Você ia desenhar? Como que você ia fazer isso? Ai, acho que desenhando ficaria mais nítido, né? Isso. Repare o que ela falou. Desenhando ficaria mais nítido. Gente,
qualquer problema em física, de qualquer física. Se vocês conseguirem desenhar, desenha. Por quê? Ajuda a interpretar melhor a situação. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o meu pente de novo, que é o que eu tenho hoje. Então, 4 esferas idênticas. Esfera A. Esfera B. Esfera C. Esfera D. Vamos lá. A, B, C, D. Ele fala que as esferas B e D são inicialmente neutras. Então, qual que é a carga delas? 0, 0 e 0. A esfera A tem carga de 3Q. E a esfera C possui carga menos Q. Agora ela vai colocar a C em contato com a A, depois a C em contato com a B, e depois a C em contato com a D. E ele quer saber qual é a carga final de C. Gente, aqui está falando 3Q e Q, mas o que isso influencia no nosso desenvolvimento aqui? Nada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ignorar isso daqui momentaneamente, tá? Momentaneamente. Então, esse menos Q aqui, eu vou chamar ele de menos 1. Quer dizer que ele tem carga negativa? Isso. O menos aqui significa que ele está com uma carga negativa. Se eu não tenho nada do lado aqui, é igual matemática. Qual é o sinal que está aqui se eu não tenho nada? Positivo. Positivo. Então, se não tem nada aqui, é um sinal positivo. Ele poderia falar que era mais 3Q, mas como ele só falou 3Q, tudo bem. Também dá para a gente entender que é um sinal positivo, tá? Vamos lá. Encostou a esfera A com a esfera C. Quanto de carga eu vou ter aqui no meu sistema? 2. A gente vai ter 2. Por que 2? Porque a gente está fazendo mais 3 menos 1. Mais 3 menos 1, isso daqui dá 2. Então, meu sistema tem 2. E quando eu separar essas duas esferas, quanto de carga vai ficar cada esfera? Mais um para cada? E isso, vai ficar mais um para cada. A gente separou aqui, ó. Que conta que eu estou fazendo? Eu estou pegando o 2, que é o que eu encontrei, e dividindo pela quantidade de esferas que eu tenho. Quantas esferas eu tenho no meu sistema aqui que eu fiz? Tenho 2. 2. Então, 2 dividido por 2 igual a 1. Então, cada uma aqui tem 1 e 1. Ok. Agora, essa daqui é a minha A e a minha C. A e C. Tá? Agora, eu vou pegar a C. Ó, esse é o meu valor da C, tá, gente? Não é mais menos 1. Esse daqui já foi. Ela está valendo menos 1 agora. Está valendo 1, desculpa. E vou encostar ela com a B. Então, de novo. Vou mudar a cor aqui. Verde. A vai valer 1, então? Não vai ser aquele valor que tá ali? Isso, a A agora vale 1. A A agora também vale 1. Eu encostei agora a minha B com a C. Quanto de carga eu tenho no total aqui? Nesse 3? sistema. 3? Quanto vale a carga de B? Ah, não, peraí, eu tô vendo A. Desculpa. Vai ter tipo, vai dar 1 Menos e na 1, activity então. vai dar meio, no caso. Exatamente. Porque aqui o que eu estou fazendo? 0, que é a carga de uma, né? Que é a carga da B, mais 1. Isso aqui dá mais 1. Isso aqui dá 1. Quando eu dividir agora, quando eu separar as duas,
eu tenho que dividir esse 1 por 2, porque é a quantidade de esferas que eu tenho. Quando eu dividir esse 1 por 2, eu vou ter 0,5 em um e 0,5 no outro. Agora, esquece de novo esse C aqui. Não é mais o quanto ele vale. O C está aqui, ó. Aqui está o C, aqui está o B. Outra corzinha. O C vale isso. A gente já fez o C com A, o C com B. Falta o C com o D. Encostei aqui C com D. Quanto que eu vou ter de carga? Dá 0,5 0,5. dividido por 2 dá 1/4. Isso daí. Então, aqui vai dar 0,5, é 0, né? Mais 0,5, que é 0,5. Quando a gente dividir, separar essas duas aqui, né? A gente vai precisar ter metade em cada uma. Metade disso daqui vai dar 0,25 em uma, 0,25 na outra. Então, aqui a gente já encontrou, depois, né, da C tá com todo mundo, a minha C aqui, então, tem essa carga, 0,25. Todo mundo conseguiu entender os processos que eu fui fazendo? Alguém se perdeu no meio desses processos? Gente, sempre tenta desenhar, sempre tenta interpretar melhor. Se dava só para fazer por conta, professor? Claro que dava. Se vocês quisessem fazer assim, C e A vai dar isso daqui, ó. E depois, no final, minha C vai valer isso. Depois vai ser isso aqui. Mas repara que qual a chance da gente errar fazendo só isso? É muito alta, né? Que a gente pode estar esquecendo de algum passo. Então, sempre que puder desenhar para interpretar melhor, desenhe. Ok? Então, vamos ver as respostas aqui. Não tem 0,25. A gente errou a conta? Não, porque a gente tirou o quê, né? Agora é só dividir o quê? 4 ali. Isso. Por quê? O 0,25, ele é a mesma coisa que 1/4. E como a gente está falando da carga, e a gente ignorou ela, só voltar lá para cá agora. Ó. Aqui. Então, a gente encontrou 1/4 de quê? Aqui, ó. Letra A. 1/4 de quê? Gente, eu não sei em relação à próxima aula. Eu acho que eu estou passando um pouco do horário. A outra professora já está aqui? Passou, acho que só um minuto. Oi, Paulo, estou aqui sim, a Edinara aqui. Oi, Edinara, tudo bem? Tudo. Mas fica tranquilo, se precisar, pode passar, não tem problema. Não vou atrapalhar sua aula, não. Gente, na verdade eu vou atrapalhar sim, tá? Eu vou fazer o último exemplo aqui com vocês, eu vou fazer esse número 5, tá? Eu vou disponibilizar esse slide para vocês podem tentar fazer os outros exemplos que eu coloquei, e a gente vai tirando dúvida com isso. As figuras abaixo mostram as condições iniciais e finais de um processo de eletrização feito com 2 corpos. Aí está aqui bastão de vidro que está neutro e uma lã que está neutro. Aí na condição final ele fala que o bastão de vidro ficou positivo e a lã ficou negativo. Com base nas condições acima, analise as afirmativas abaixo. Primeira, a eletrização foi feita por indução. 2. A eletrização foi feita por atrito. 3. A eletrização foi feita por contato. 4. O bastão de vidro ganhou prótons. 5. A lã ganhou elétrons. Gente, quais dessas estão corretas e por quê? Eu acho que a 2 está certa, de atrito. Isso, a 2 é atrito, né? Porque a gente viu lá que precisa encostar uma coisa na outra para a gente ter essa troca, né, de cargas. E a 4 e a 5 também estão certas, eu acho.
Professor, quando ganha próton, se o próton é positivo, ele não fica negativo ou não? Vamos voltar lá naquele desenho do núcleo, né? Vamos lembrar do núcleo. É mais fácil a gente estar mexendo com elétron ou com próton? Com elétron. Com elétron. Então, o próton, ele sempre vai ficar quietinho lá na dele. Ele não vai mexer, tá? Então, sempre quem está mexendo é o elétron. Para a gente ter uma coisa positiva, quer dizer que a gente perdeu elétrons, né? E para a gente ter uma coisa negativa, quer dizer que a gente ganhou os elétrons. Então, a primeira coisa que vocês já identificaram foi uma eletrização por atrito. Se foi por atrito, a gente já pode descartar a primeira e a terceira. Agora vamos ler a 4. O bastão de vidro ganhou prótons. Não tem como ele ganhar próton. O próton está dentro do núcleo, do núcleo, ele não consegue mexer. Então o próton está quietinho lá. Então o que pode acontecer? A lã vai ganhar elétrons. Então quem está certo? É a 2 e a 5, que no caso aqui seria a letra B. Gente, alguma dúvida? Expliquei coisas rápido demais? Foi lento demais? Não, deu para entender sim, professor. Você explicou muito bem, professor. Muito tranquilo. Laís, eu já respondo a sua pergunta aqui, tá? Eletrostática é o nome do conteúdo. E a eletrização está dentro desse conteúdo de eletrostática, tá? Deixa eu pensar aqui. Ah, tá. Vocês entenderam aí a pergunta dela? Eletrostática é o nome da matéria, e dentro da eletrostática a gente estuda a eletrização, tá? Entendi. Gente, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra daqui a 2 semanas. Lembrando que estou disposto para vocês tirarem dúvidas. Estou aqui para isso, tá? Meu WhatsApp vocês têm. Eu vou salvar o vídeo para colocar ele no YouTube. E eu agradeço por vocês a atenção. Oi? Aquele nivelamento que o senhor falou, como é que Sim. vai funcionar? A gente vai fazer contato com o senhor? Sim. Vocês podem fazer contato comigo, que a gente marca um sábado, um dia que for melhor para vocês, que a gente pega para falar um pouco mais sobre vetores, sobre notação científica, que é uma coisa que, por exemplo, eu vou usar muito, mas isso é uma coisa que vocês vão usar nas outras físicas também, tá? Então fica aí com vocês, se vocês se interessarem, se vocês quiserem. Boa noite, gente. Boa aula para vocês. Boa semana. Boa noite, professor. Obrigada. Foi um prazer. Boa noite, professor. Obrigada. Muito boa aula. Obrigada. Obrigado. Até 10, viu, professor? Obrigado.